bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja muito bem. E você que está ouvindo esta mensagem, muito obrigado por prestigiar esse nosso trabalho. Eu quero nesse momento ler a passagem da palavra do Senhor que está no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, nós falamos numa mensagem anterior sobre o pecado e eu havia colocado 3 temas que seriam divididos nessa mensagem. Primeiro, o pecado pode te levar aonde você não quer ir. A segunda, que é esta que nós vamos fazer agora, o pecado vai te manter neste lugar mais tempo do que você desejaria ficar. E depois faremos uma terceira mensagem, onde diz que o pecado vai te cobrar muito mais do que você pode pagar. Nesta segunda mensagem, queridos, eu li a passagem de Daniel apenas para uma referência que tem aqui, que Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Queridos, a contaminação no meio da humanidade está muito grande. O homem tem se contaminado com tudo que a Bíblia condena. Nós temos visto hoje em dia que coisas que no passado, no meio social, era considerado um pecado, ou como eles mesmos chamam, um tabu, porque não eram aceitos, hoje se tornou normal. Só que a palavra de Deus, ela não explica isso pra gente. E olha, gente, hoje o que é pecado amanhã não vai ser mais, não. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado amanhã e sempre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é imutável. O nosso Deus não muda, o caráter dele é imutável. Ele não vai criar 2 situações para dizer que isso agora pode, amanhã agora não pode mais. Ou vice-versa, isso não pode hoje, amanhã, não, agora está liberado. Não existe isso. Não existe esse tipo de coisa na palavra de Deus. Então nós precisamos também, junto com a nossa família, junto com no nosso meio social, não nos contaminarmos. Precisamos andar na contramão da sociedade atual. Infelizmente, a sociedade atual tudo é válido. Vale tudo. Eu tenho visto coisas absurdas. Quer ver uma coisa que você pode... Quer ver você começar mal o seu dia? É você ligar de manhã e ouvir o noticiário. Você já começa o seu dia totalmente, sabe, com a mente já doendo. Então, queridos, nós precisamos tomar essa decisão. Nós temos que tomar a decisão de não nos contaminarmos, assim como o jovem Daniel fez quando foi levado cativo para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Israel. Então eu quero agora nesse momento lembrar daquilo que nós falamos na mensagem anterior. Havia falado sobre o rei Davi, havia falado sobre Abraão. Abraão, ele, por causa daquilo que a sua mulher falou, ele aceitou a palavra dela e gerou um filho com Agar, que se tornou o pai das nações árabes. E depois se cumpriu na vida de Abraão a promessa de Deus, foi quando veio Isaque, o filho da promessa. Queridos, hoje se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver no Oriente Médio essas 2 nações se matando. Até hoje, Senhor, até hoje o conflito deles é enorme. Eles não deixam de lutar por causa dos territórios, por causa da sua religião, por causa das coisas que eles não aceitam um do outro, e isso acabou se tornando realmente ódio no coração deles. Se você falar com algumas pessoas, eu já tive essa oportunidade de conversar com pessoas, eu trabalhando, eu conheci muito tipo de gente de toda a parte do nosso país e de fora dele também. Eu conheci uma família uns anos atrás, que eles são árabes. E um dos rapazes que não trabalhava comigo, quando eu tentei falar de Jesus, eles até aceitam Jesus, mas Jesus para eles é um profeta. O profeta maior deles é Maomé. Eles não aceitam outro. Jesus foi um profeta que passou lá naquele lugar. E a gente vê, por exemplo, quando a gente fala sobre o judeu, eu percebia
na maneira como ele citava. A gente via, por exemplo, que brilhava os olhos com um brilho diferente, sabe? Como aquele tipo de pessoa que odeia uma determinada coisa e quando você cita aquilo, aquela pessoa se transtorna. E eu percebi isso naquela pessoa. Ele trabalhou comigo há uns anos atrás, não tive mais contatos. Inclusive, na época, eu orei para que Deus mudasse o coração daquele rapaz. Ele era um jovem ainda, brasileiro, mas descendente de árabes. É ensinado desde criança. Quando eles aprendem a falar, quando eles aprendem a balbuciar as primeiras palavras, eles já começam a aprender essas coisas. O Alcorão é algo que está infiltrado dentro do íntimo dessa pessoa. A criança começa a aprender a ler, a primeira coisa que ele vai ler é o Alcorão. Nós precisaríamos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Só que hoje nós preferimos dar um celular para eles, preferimos dar um livrinho com historinha da carochinha. Muitos pais preferem não dar até nada para os filhos, manterem na frente de uma televisão, se contaminando com todas as coisas que a televisão traz. Queridos, lembrando ainda de Abraão, hoje nós vemos as nações árabe e nação israelita, como eles têm vivido. Por causa do quê? Por causa do pecado que Abraão cometeu, de ter aceitado que a palavra da sua esposa, quando pediu para que ele se deitasse com a sua escrava e concebesse, e ela pudesse conceber. Porque ele tinha a promessa de Deus de ser o pai de uma grande nação, mas ele, pelo jeito, não estava mais acreditando tanto naquilo. Por quê? Por causa que a sua esposa era estéril, ele já era adiantado na idade. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque mesmo que para nós, aos nossos olhos, seja impossível, para Deus não existe nada impossível. Por outro lado, nós lembramos também de um outro homem, Davi. Depois daqueles 3 pecados embutidos numa só ação. São 3 pecados, 3 mandamentos que Davi transgrediu, envolvidos numa só ação de Davi. Primeiro, Davi cobiçou o que não era seu. Outra coisa, Davi cometeu adultério, que a Bíblia também nos mandamentos condena. E outra coisa, Davi assassinou Urias. Ele cometeu 3 graves transgressões dos mandamentos de Deus numa só atitude dele. Mas isso não ficou assim. Porque o problema foi porque aquilo que talvez poderia parecer apenas uma pequena aventura amorosa, se tornou uma consequência muito grande. Depois daquilo que o profeta Natan falou para Davi, olha, por causa deste teu pecado, a espada nunca mais se apartará da tua casa. E aí nós podemos ver o que aconteceu. Um dos filhos de Davi cometeu incesto. Ele acabou tendo ato sexual com a própria irmã. O outro irmão, que também era meio-irmão desse, mais tarde acabou assassinando esse irmão, acabou matando esse irmão. Um deles acabou se rebelando contra o pai, montou um exército para tentar usurpar o reino. Claro, Davi tinha os seus valentes e eram muito bons realmente, acabaram vencendo a batalha. Adonias, já na idade bem avançada de Davi, quando ele já estava acamado, já tinham até colocado uma moça para tomar conta dele, que a Bíblia fala, aquele filho de Davi usurpou o trono. Ele resolveu se proclamar rei sem autorização do seu pai. É que o profeta depois procurou por Batseba e falou para ela, olha, ouvistes do rei que o teu filho seria o seu sucessor. Entra e fala com o rei e eu entrarei em seguida, confirmando as suas palavras. E Batseba foi lá, conversou com o rei, e o rei tomou as providências necessárias e Adonias foi destronado e foi elevado ao trono Salomão. Salomão, um rei conhecido na Bíblia como o mais sábio de todos eles. Seu pai Davi já tinha conquistado todas as guerras necessárias para que aquele lugar se tornasse, para que aquele reino fosse próspero.
O que Salomão precisava fazer apenas era administrar. Mas foi justamente na sequência de Salomão que o reino foi dividido. Salomão acabou se contaminando. Aquilo que nós lemos aqui no livro de Daniel. Daniel colocou no seu coração não se contaminar, mas Salomão se permitiu contaminar por causa das mulheres que lhe eram dadas. As mulheres que vinham junto com as oferendas, junto com os prêmios daqueles que vinham se associar ao rei Salomão. Salomão, no final da sua vida, praticou tudo que era mal aos olhos do Senhor. Isso tudo consequências do pecado que começou lá no seu pai. Ou seja, este pecado permaneceu nesta família durante muito mais tempo do que qualquer um deles imaginaria que poderia ficar. Jesus veio das raízes de Judá, onde começou, que nós falamos no vídeo anterior, da prática de Judá. Depois nós vemos Davi mais na frente com toda essa situação. E mesmo assim, Deus ainda permitiu que tudo aquilo que ele havia dito se cumprisse. Porque o nosso Jesus veio desta raiz. O nosso Jesus é o leão da tribo de Judá. Queridos, eu quero neste vídeo deixar esclarecido para nós, para todos nós que estamos aqui, você que está me ouvindo, me assistindo, que você pense bem antes de você tomar uma decisão. As nossas escolhas são as escolhas que vão nos dizer o que seremos daqui a algum tempo. As nossas escolhas vão determinar quem seremos daqui a alguns anos. Às vezes alguma coisa que acontece no dia de hoje fica escondido. E às vezes nós pensamos, olha, não aconteceu nada. Eu acho que não vai acontecer. De repente lá na frente aparece uma enfermidade que você não sabe de onde veio. Aparece uma pessoa na sua família, na sua descendência, com algum tipo de problema que você nunca identificou que havia na sua família. Aí você vai fazer uma reflexão e você vai descobrir que aquilo é fruto de algo que você havia praticado no passado e que você achou que já tinha acabado. Queridos, eu não estou aqui para jogar maldição na vida de ninguém. Eu estou aqui falando da palavra de Deus e daquilo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos. Realmente, as nossas vidas no futuro serão consequências das nossas escolhas hoje. Saiba o que você vai escolher. Saiba escolher aquilo que realmente é bom para você e para a sua família. Amados, pecado não prejudica só quem pecou. Ele prejudica todos à sua volta. Ele prejudica seus irmãos, ele prejudica sua esposa, seus filhos. Não tem jeito. Por mais que nós queremos esconder, a palavra de Deus nos garante que nada ficará oculto. Então, queridos, lembre-se quando você tiver algo a fazer. Busque ver se aquilo não te trará uma consequência mais tarde. Faça segundo você foi ensinado na palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, eficaz e ela pode nos dar solução para todos os nossos problemas. Eu quero te agradecer por estar acompanhando o nosso vídeo. Este é o segundo, estaremos logo mais postando o terceiro para encerrar esta etapa de pecado. E depois outros vídeos mais nós estaremos colocando no nosso canal. Eu quero pedir para você que deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não gostou, não tem problema, pode pôr um dislike também, mas põe lá o seu comentário, que aquilo que você colocar no comentário, eu vou estar lendo e nós vamos estar buscando melhorar cada dia mais. Eu quero que em nome de Jesus você seja abençoado por esta palavra. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a crescer. Tem tantos canais no YouTube que tem feito coisas aí que a gente olha, não entende como cresce tão rápido. Então que nós possamos fazer isso com a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa crescer, ser divulgada e que no nome de Jesus nós possamos ver um Brasil melhor. Queridos, eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por mais esse momento tão precioso, momento em que estamos ministrando a tua palavra. Senhor, eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que estão assistindo este vídeo.
Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa derramar sobre eles a tua unção, o teu amor, que em nome de Jesus, papai, que essas vidas possam aprender mais de ti através da tua palavra. E que em nós, Pai querido, seja feita a tua vontade. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.